Boa noite, Adriana Alvarenga. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Sejam bem-vindos. Boa noite, Marli, Taquinho. Boa noite também, Silvano, Cido. Boa noite, senhor Antônio. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, Michele, Gabriel, Alex. Boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos. Valdinei, boa noite. Selma, Luísa, boa noite. Marcileia, Luciano, Guilherme, sejam bem-vindos. Lídia, boa noite. Adair, boa noite. Paulo César, boa noite, seja bem-vindo. Rosângela Queiroz, boa noite também, seja bem-vinda. Gislaine, boa noite. Oh, que legal, Gislaine, que bom que conseguiu participar, isso é bom. É sempre bom ter vocês junto conosco, mesmo que não deva participar no dia, ouvindo depois. A gente espera que essas reflexões sejam muito úteis para todos vocês, assim como realmente é para nós. E o interessante de estarmos juntos é que as nossas energias e vibrações se unem nesse instante e é algo fantástico, perfeito. Boa noite também, Anitta, Clarindo, sejam bem-vindos. Helena, seja bem-vinda. Vânia, Assunção, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais este momento que nós guardamos para dedicar um pouquinho ao nosso crescimento espiritual. Nós precisamos crescer, a gente precisa evoluir e nós conseguiremos através de informações novas, de informações diferentes, sem preconceito, sabe, sem nenhum tipo de paradigma que poderia, porventura, nos atrapalharmos. Então é importante e interessante. Boa noite também a Joana Carneiro, boa noite a Célia, boa noite a Joana. Joana, espero que o seu irmão esteja melhor, como nós fizemos as orações e as vibrações recentemente, espero que ele esteja realmente bem, assim como todos vocês que nós tivemos a oportunidade aqui de aproveitar o momento para endereçar-lhes vibrações, que todos vocês consigam realmente se recuperar e consigam se centrarem, né, naquilo que exatamente precisam fazer nesta presente existência. Boa noite, Claudio Honor. Rosana Marques, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo Witter. Boa noite e parabéns pelo trabalho que você também vem desempenhando nesse momento de pandemia. É muito importante e interessante levar essas mensagens a vários lugares. Bom, vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos as nossas orações, as nossas reflexões. Boa noite, Dudu. O Dudu e o Sr. Antônio, lá de São José do Rio Preto. É um prazer tê-los aqui conosco. Muita paz para todos nós. Então gostaria de... olha aí, que bom, Joana, informando para nós que hoje ele apresentou melhoras. Isso é muito bom. Então que a gente continue com as nossas orações e vibrações a todas essas pessoas, a essa nossa família que nasceu aqui neste momento, neste período de pandemia. Boa noite, Sr. Milton. Então vamos agora, meus queridos, elevarmos o nosso pensamento mais uma vez, sobretudo um pensamento de gratidão a Deus, à espiritualidade, pela oportunidade que eles nos concedem de estarmos juntos, aproveitando um pouquinho esses momentos, aproveitando essa própria oportunidade que a pandemia está nos concedendo, sobretudo nos apresentando um novo formato de reunião, um formato onde nós podemos nos sintonizarmos com irmãos e companheiros de várias localidades diferentes e assim unir as nossas vibrações ao redor de um objetivo único, de um objetivo comum, que é buscar a regeneração do nosso planeta, buscando automaticamente a nossa própria evolução e o nosso crescimento. Que a paz do nosso mestre amado e querido Jesus permaneça no nosso coração, permaneça no nosso lar e, sobretudo, que as suas vibrações
aliadas à vibração das nossas orações que proferimos nesses instantes, possa alcançar a todos os nossos irmãos e companheiros, sobretudo aqueles mais intimamente ligados e vinculados a esta nossa família, para que recebam essas vibrações como lenitivo, como remédio, para aliviar a sua dor, para aliviar o seu sofrimento e, sobretudo, para nos auxiliar a encontrarmos cada vez mais a paz e o amor de Jesus. Que assim seja. Realmente é muito bom e gostoso estarmos aqui, como diz a Maia, né, numa semana, iniciando uma semana abençoada. Boa noite, Dona Edi, seja bem-vinda também ao nosso estudo, a nossa leitura-estudo. E a nossa leitura-estudo de hoje, como vocês sabem, dia de segunda-feira, é exatamente o dia de nós nos dedicarmos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que com certeza é uma das obras mais interessantes, é uma das obras mais lidas da doutrina espírita, sobretudo porque, como o próprio Kardec coloca para nós, lá na introdução desta obra magnífica, os ensinamentos morais do Cristo são aqueles que praticamente todas as religiões cristãs concordam. Não existe discordância, não existe brigas, não existe contendas ou separatismo em cima desses ensinamentos morais do Cristo. Todos os ensinamentos morais, eles levam a criatura. Por quê? Porque mesmo vindos do próprio Cristo, e que de uma certa forma foi adotado pelo cristianismo, são ensinamentos que são perfeitamente difundidos, sobretudo por outras religiões, por outras seitas não cristãs. Então, esses ensinamentos morais, claro que eles podem calar fundo no coração de todas as criaturas, independentemente da sua crença religiosa. Por isso, uma obra muito interessante que nos leva a refletir sobre muitas informações. E a gente vai, claro, devagar, passo a passo, não sei se vocês perceberam, mas é o livro que nós estamos mais no início. Nós estamos no capítulo 3º. Por quê? Porque é justamente o livro que nos leva e que nos conduz a maiores reflexões, mas sobretudo que nos conduz a muitas consolações. Por isso a sua leitura deve ser um pouco mais pautada, mais devagar e principalmente bem explicada e entendida. Os outros livros da codificação, nós já passamos do capítulo 10. E nesse nós estamos no capítulo 3. O capítulo 3 que diz que há muitas moradas na casa do Pai. E a gente está aqui já há algumas semanas estudando este capítulo 3º e, sobretudo, identificando nessas diversas moradas da casa do Pai características dos globos, características dos seres, dos espíritos que ali habitam e que estão vinculados. E justamente para poder, nessa oportunidade, identificar as nossas próprias características, para nós também identificarmos o que precisamos fazer para crescer e evoluir. Inclusive, nós estamos estudando nesse capítulo os mundos superiores e inferiores. Nós iniciamos a leitura e eu fiquei exatamente de trazer para vocês aqueles tópicos que eu fui separando. E eu separei tópico por tópico daquelas características que Kardec e sobretudo o Santo Agostinho trouxeram para estes mundos superiores. Então, eu elenquei, deixa eu só ver aqui quantos itens que eu anotei aqui. Eu elenquei 16 ou 15 itens. O último, praticamente, Kardec faz o quê? Um resumo dos demais. 16 itens, onde ele vai elencando diferenças desses mundos superiores para o nosso. Olha, para vocês verem, vamos lá então trabalhar. Vai ser uma leitura muito simples, porque, como eu disse no nosso encontro passado, nós já vimos algumas delas quando nós citamos aqui o livro Cartas de uma Morta, da mãe do Chico Xavier, psicografada por ele, né? Citamos também o próprio Humberto de Campos em algumas de suas obras, citamos a Revista Espírita, que também traz algumas informações. E aqui Kardec vai elencar, juntamente, repito, com Santo Agostinho. Ele coloca o seguinte, olha, a forma
corpórea ou a forma, o corpo dos seres que habitam os outros planetas, eles continuam sendo da forma humana. É uma forma humana, porém com características diferentes, principalmente características físicas. Por quê? Lembra o que a gente comentou? Cada planeta tem o seu Cristo responsável, tem os engenheiros celestes responsáveis, e eles vão manipular o fluido cósmico de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua evolução, mas utilizando-se das mesmas leis universais. Não tem nada diferente. Mas os protótipos que eles vão criando são inerentes à evolução de cada um desses próprios Cristos e dos engenheiros celestes. Então, cada planeta, ele possui um perispírito de acordo com as características daquele globo e, sobretudo, de acordo com a própria evolução. Por isso, nós não podemos sair daqui e ir para um outro planeta com o perispírito que nós temos. E o perispírito, a gente sabe, ele é o protótipo do corpo carnal, da matéria física. Então, tudo a gente aprendeu, nasce no mundo normal e primitivo, no mundo dos espíritos, para depois ser reproduzido no mundo físico. Então, nos mundos mais avançados, o corpo é a mesma coisa. Ele nasce no seu mundo normal e primitivo e ele se apresenta fisicamente desta forma, claro, nos planetas mais evoluídos, de uma forma mais quintessenciada, mais purificada. Então, a matéria é diferente da matéria do nosso próprio planeta. Com isso, estes seres de planetas mais avançados, eles não estão sujeitos como nós às doenças que nós estamos. Eles não estão sujeitos às deteriorações que nós temos. Por exemplo, para a gente perceber essa questão da evolução, inclusive relendo o que eu falo para vocês aqui direto do livro Renúncia, eu peguei ele agora recentemente para reler. E tem um dos capítulos lá que vai falar exatamente da varíola que infelizmente assolou a França daquela época, estou falando por volta do ano de 1600, e levou a óbito diversas pessoas, diversos personagens, e calculou-se mais ou menos em torno de 30% da população da França naquela oportunidade. Ora, se hoje a varíola chega no nosso planeta, nós já teríamos condições hoje, ou melhor, na atualidade, de combater a própria varíola, assim como nós temos condições de combater muitas outras doenças. E nós estamos aqui enfrentando o Covid-19. Daqui uns tempos, garanto para vocês, isso não vai mais assustar a humanidade. Por quê? Porque nós já teremos desenvolvido. Primeiro, o nosso próprio corpo vai desenvolver anticorpos suficiente para combater. Assim como a gente consegue combater muitas outras doenças automaticamente pela nossa estrutura. Então, a evolução pressupõe isso. E nos mundos mais avançados, mais perfeito é essa característica da evolução, sem a consequência de elementos ou seres mais inferiores, como nós estamos falando de vírus, bactérias, sem esta condição desses vírus e bactérias atingirem a estrutura física, tá? Então, característica está lá. Tudo isso, gente, que eu vou citar para vocês, está neste título, Mundos Superiores e Inferiores. Repito, só que eu fiz uma separação de cada um desses itens e a gente vai trabalhar com eles aqui. Uma outra coisa que Kardec coloca é que os sentidos dos seres, por ter um corpo mais quintessenciado, mais purificado, também os sentidos são mais avançados, as percepções são mais avançadas e são melhores. Por quê? Porque nós não conseguimos ver e enxergar muito além da matéria, porque nós estamos limitados pela matéria. E a gente está limitado pela matéria em dois pontos, tanto fisicamente quanto moralmente. Sim, por quê? Porque moralmente nós poderíamos ter um sexto sentido mais desenvolvido. Nós poderíamos ter uma sensibilidade mais aguçada, mas nós estamos acostumados tanto com o nosso corpo físico que ele nos limita.
até quando a gente vai dizer que viu algo do mundo espiritual, a gente quer ver com os olhos físicos, ou seja, nós mesmos limitamos. Então, as limitações são tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista moral, espiritual. Então, nós precisamos avançar um pouco mais, e com isso, automaticamente nós vamos melhorando a nossa própria estrutura. Então, lá nesses planetas superiores, os sentidos e as percepções são muito mais amplas do que aquela que nós temos aqui. Hoje, nós temos toda essa limitação. Uma limitação no caminhar pelos nossos membros, uma limitação no cheiro, no olfato, uma limitação no nosso campo de visão. E no campo de visão ele é até mais impressionante, né? Que a gente pode estar 2 ou 3 pessoas enxergando a mesma coisa, que cada uma vai ver algo diferente. Cada um é perigoso relatar para vocês características distintas para a gente ver como é que nós estamos limitados pela nossa própria visão. Um terceiro detalhe é exatamente a questão do corpo. Kardec, Santo Agostinho, vai dizer que a leveza do corpo permite, inclusive, uma locomoção mais rápida, mais leve e mais fácil. A gente já viu isso aqui, sobretudo, no livro Cartas de uma Morta. Praticamente, eles desenvolvem algumas estruturas que parece que eles volitam, parece que eles voam, eles andam sem precisar tocar no chão. Mas isso, de novo, por quê? Porque o corpo é mais leve. Veja aquelas pessoas, por exemplo, que fazem levitação. Elas conseguem, inclusive, manter o seu corpo suspenso. Nós hoje, com o nosso próprio peso, o peso da matéria, nós não conseguimos sequer sair do chão 1 milímetro. Mas, de novo, pela própria característica do nosso corpo, pelo peso que nós carregamos. Uma outra característica, ele diz que lá nesses mundos superiores, os homens conservam os traços das suas migrações passadas. E eu achei interessante quando lendo, exatamente separando essa característica, porque nós hoje nós não conseguimos nos reconhecer no passado. Geralmente quando a gente encontra com alguém que a gente tem uma certa sintonia, a gente sempre fala, opa, parece que eu já te conheço de algum tempo, parece que eu já te conheço de algum lugar, mas nós não temos uma percepção muito clara deste conhecimento. Nos mundos superiores, não. Nos mundos superiores, quando eles olham, nós mantemos as nossas características. Por quê? Porque hoje, gente, infelizmente, muitos de nós precisamos até mesmo nos escondermos dentro dessa nossa estrutura física. Existem alguns livros muito interessantes, até que eles relatam que eles colocam seres em corpos totalmente diferentes para, pelo menos, conseguir enganar, ainda que seja por um certo tempo, determinados obsessores, pelo menos para permitir uma certa liberdade para que aquele espírito possa avançar um pouco mais. Nos mundos superiores, não. Você continua carregando as suas características. E sabe por quê? Porque eles dizem que nós carregamos a transfiguração das impressões interiores. Ou seja, eu tive um erro no passado, eu tive uma cicatriz, sim, mas aquela cicatriz começa a brilhar. Então, para que eu não esqueça aquele problema, ela ali estará, mas ela estará irradiando uma luz por conta exatamente da evolução que eu adquiri através daquelas cicatrizes. Tem também livros muito interessantes que relatam isso. Espíritos que mantêm determinadas características ou circunstâncias, mas que elas representam um brilho, porque ali encontra-se, muitas das vezes, o motivo da sua própria evolução e do seu progresso. Então imagine, nos mundos superiores, você não precisa se esconder atrás do corpo, você carrega consigo as suas características. E quando você encontra com alguém, este alguém vai saber quem você foi, inclusive, no passado dele. Olha que coisa interessante nos mundos superiores. Kardec vai colocar também nesse livro que Santo Agostinho diz que, ao invés de nós, quando enxergamos pessoas, quando vocês encontram com pessoas, como é que você enxerga o olhar e o rosto de cada um? Eles vão dizer o seguinte, nos mundos superiores, você vai, ao invés de enxergar rostos tristes e desolados, você vai encontrar semblantes mais leves e mais felizes.
Porque aqui, infelizmente, nós vamos falar depois de características dos mundos de provas e expiações, apesar de que o próprio codificador diz, né? Não precisa nem falar muito, porque vocês já estão vendo aí. Hoje, quando a gente encontra com alguém, quando a gente encontra com as pessoas, como são os semblantes dessas pessoas? Algumas, inclusive, com características marcantes. É interessante que você fala assim, nossa, adoro encontrar com uma pessoa que ela está sempre com um astral alto. Mas a maioria das pessoas que você vê, elas estão sempre com um semblante carregado, um semblante triste. Às vezes a gente vai comentar alguma coisa com alguém, o outro já vem com uma lamentação. Às vezes a gente vai querer desabafar com alguém, o outro vem falando que o problema dele é maior do que o nosso. Isso é característica de mundos inferiores como nós. Nos mundos superiores, Santo Agostinho fala, não é assim não. Lá está todo mundo com o seu rosto e o seu semblante tranquilo, leve e, é claro, né, caminhando satisfeito. Caminhando satisfeito por quê? Porque a gente vai ver outras características logo abaixo que Kardec traz nesse título. Um outro detalhe interessantíssimo é quanto à infância. Porque se a gente fala que o corpo, lá nos mundos superiores, é um corpo mais quintessenciado, é um corpo mais purificado, e que ele não tem ou não traz consigo os pesos que a matéria física hoje nos impõe, isso significa que também nós, por uma evolução um pouco mais avançada, nós não tenhamos aquela necessidade de nos demorarmos muito na infância para assimilarmos informações novas para depois contrastar com as informações antigas. Como que funciona aqui? Eu venho, reencarno, eu preciso esquecer o meu passado para que eu não seja influenciado pelos próprios vícios, defeitos e paixões que eu desenvolvi lá atrás. Então, naquele período que geralmente a gente tem via de regra de 7 anos, seriam 7 anos onde se está se processando a encarnação, aquela primeira infância, para que com o meu HD atual limpo, eu consiga assimilar informações para depois, aprendendo, colocar em prática, e aí, com relação às informações antigas, eu consegui substituir alguns vícios, alguns defeitos. Nos mundos superiores, como diz Kardec, não há essa necessidade. A infância lá, ela é muito mais curta. Por quê? Porque eu vou ter a oportunidade de aprender as outras coisas de uma forma diferente. Então, a infância, ela é praticamente nula. O espírito já nasce com um desenvolvimento maior. E, salvo engano, não sei se foi através de Chico Xavier, que ele diz o seguinte, que uma criança de 6 meses lá no planeta de Saturno, se não me falha a memória, ela consegue inclusive se comunicar com seres de outros planetas. De novo, por quê? Porque não tem mais aquela necessidade do esquecimento completo do seu passado para ela aprender as coisas novas de agora. Então, características desses mundos superiores. Kardec coloca isso aqui. Veja aqui para vocês verem que interessante. E às vezes a gente faz uma leitura tão apressada desses textos, né? A gente não consegue identificar cada uma dessas características. Por isso que nessa leitura e estudo eu fiz questão de dividir e de separar cada uma dessas. E ainda, em consequência dessa própria característica material dos corpos, Kardec diz que lá nesses mundos, e a mãe do Chico fala também no Cartas de uma Morta, que a longevidade é bem maior do que a nossa. Se eu não estou enganado, ela vai dizer que em planetas como Marte ou Saturno, agora eu não me recordo bem ao certo, que uma existência ela vai durar mais ou menos em torno de 5 séculos. Olha, 500 anos. Enquanto nós aqui hoje, né, pela nossa evolução, a gente já está conseguindo chegar no 100. Nós temos boa parte de pessoas que chegam lá nos 100 anos. Nós sabemos que no passado, não muito distante, 40, 45, 50 anos, todo mundo já era titio. Hoje não. Hoje a gente consegue chegar nos 70, 75 anos com uma certa facilidade. Com o passar do tempo, nós vamos aumentando a longevidade. E nesses mundos superiores, mais ainda. Então vocês imaginem, experimentar uma terceira idade no mundo superior. Se aqui a gente experimenta com 65, 70 anos, que às vezes começam as dores, os problemas da velhice, lá vai aparecer com 400, 450, quase 500 anos. Então vai ser uma vida muito mais tranquila. Características
evolutivas, que a gente já consegue perceber aqui hoje, pela evolução que nós adquirimos em relação ao nosso próprio passado. Mas no mundo superior, mais ainda. Então, essa longevidade, ela é bem interessante nesses mundos. Uma outra coisa, uma outra característica que Kardec coloca é que a morte, ela não vai gerar todas essas agruras, todos esses sofrimentos que gera para nós aqui hoje. Inclusive, a própria forma, o sistema de decomposição. E aqui é interessante porque nós estamos fazendo uma leitura e estudo do livro A Gênese e a gente tem percebido como os corpos são formados. Os corpos são formados exatamente desses elementos básicos: carbono, o azoto, o próprio oxigênio, o hidrogênio. São elementos ou são gases básicos que entram no nosso processo de formação, sobretudo através de alguns fenômenos. O principal que Kardec cita, a cristalização, que é exatamente essa transformação de líquidos e gasosos em sólidos. Então, quando o nosso corpo vai ficando mais quintessenciado, esta solidez ela vai diminuindo. E automaticamente o processo de decomposição ele vai ser muito mais simples, ele vai ser muito mais rápido. Por quê? Porque a matéria já é uma matéria mais quintessenciada, mais leve. Vamos assim dizer, quase que mais gasosa do que sólida. Então, vai facilitar o processo de decomposição. Então, a gente vai percebendo isso hoje com uma certa tranquilidade. E é claro, sem contar do ponto de vista moral, que Kardec vai dizer, a morte hoje para nós, infelizmente, ela traz, sim, algumas características, algum pavor. Muitos de nós temos um medo da morte. Nos mundos inferiores, não. Ele vai ser um fenômeno natural. Essa transposição para o mundo espiritual vai ser algo simples e natural. Outra característica que Kardec traz aí nesse título, ele vai dizer que a relação entre os povos. O que ele quer dizer, relação entre os povos? Imagine nós aqui. Nós temos os diversos povos que habitam o nosso planeta. Nossos povos, infelizmente, hoje, muitos deles vivem em guerra. Kardec vai dizer que os povos dos mundos superiores, eles não vivem em guerra. Eles têm uma relação amistosa. Veja, não significa que todo mundo vai ser igual. Cada povo vai ter sua característica, vai ter a sua cultura, mas as relações serão amistosas. Tá? Como serão relações amistosas, nós não vamos ter problema de escravização, nós não vamos ter problema de dominação. Hoje sempre é um querendo dominar o outro. Um planeta querendo dominar a economia do outro, ou querendo dominar a cultura do outro, ou a religião, e por aí afora. Nos mundos superiores, Kardec diz, olha, não. Lá as relações são amistosas entre os povos. E a gente não vai ver o quê? Guerras. Então, não vai haver guerras. Por quê? Porque não vai haver aquela necessidade de demonstração de superioridade. Com isso, ele vai dizer, também nós não teremos senhores, não teremos escravos, não teremos seres privilegiados pelo nascimento. O que nós vamos ter é aquilo que o próprio Livro dos Espíritos traz, que a gente vai ver também logo na sequência. Uma superioridade, mas moral e intelectual. Claro, ainda vão existir os seres moralmente mais avançados do que os outros, intelectualmente mais avançados do que os outros. Mas as diferenças serão menores. E a cada evolução vai diminuindo. Por exemplo, os mundos superiores que Kardec fala aqui são os mundos felizes. E a gente sabe que a característica dos mundos felizes é a predominância do bem. Ou seja, ainda vai existir o mal, mas numa escala menor. Então, ainda haverá, mas haverá também uma superioridade dos seres. E essa superioridade vai ser facilmente identificável. Eu costumo citar como exemplo, e para mim é exemplo de mundo de regeneração, não é exemplo de mundo feliz, mas as colônias espirituais como o nosso lar. Que vários vocês já devem ter visto o filme ou lido o livro. Ele nos mostra um exemplo de regeneração e não de mundo feliz.
Por quê? Porque ali a gente vai perceber ainda características dos seres que estão ali, que habitam aquele planeta, e essa necessidade premente e constante da própria reencarnação. Tá? Então, a superioridade moral, por exemplo, lá no nosso lar, como é que é? Ela é facilmente identificável. Quem que tem condições de ser o governador? É aquele que é mais moralmente e intelectualmente avançado. Quem tem condições de ser ministro? É aquele também com uma bagagem maior, com uma experiência maior. Não é aquele que foi eleito, aquele que foi colocado, que foi imposto, ou que conquistou pela força o seu posto. Não, é pela evolução, características dos mundos superiores. E isso com certeza é algo muito interessante. Por quê? Porque aquela autoridade ela vai ser automática. Você bate o olho, você já vai ver, já vai enxergar. É igual Jesus. Jesus não tinha uma ascendência espiritual sobre todos? Tinha. O próprio Pilatos teve aquele, opa, não encontro nenhum mal nesse homem. Ele ficou receoso. Ele reconhecia a autoridade. Por isso que ficou aquele empurra. Ah, não sei não, eu não posso, você que pode, você... E pronto. Mas era reconhecida essa autoridade moral. E a característica dos mundos superiores. Nesses mundos, como diz Kardec, o principal, o que cada espírito busca, ele busca exatamente o seu aperfeiçoamento moral. Ele busca a sua evolução. Ele não está se preocupando com os outros, ele se preocupa, lógico, não de forma egoísta, mas ele se preocupa com o seu crescimento, a sua evolução, o seu aprendizado. Por quê? Porque ele quer chegar à categoria dos espíritos puros. É a única coisa que ele vislumbra. Então, como eu não tenho preocupação com os outros, e a gente já percebeu que quando nós estudamos a escala espírita, nos dias de quinta-feira, que a gente estuda o livro dos espíritos, a gente percebeu os espíritos bons. Não tem aquela preocupação com o que o outro está fazendo. Não, a preocupação é com ele próprio. Eu preciso crescer, eu preciso evoluir, eu preciso aprender, porque quando eu estiver pronto e preparado, eu posso melhor ajudar os outros. Então, isso é interessante que Kardec coloca como característica desses mundos superiores. Uma outra coisa que ele coloca: todos os sentimentos são delicados, elevados, engrandecidos, purificados. Olha para vocês verem. Engrandecidos, purificados. A gente está falando de sentimentos. Tá? Nós não estamos falando de sensações. Nós não estamos falando de percepções. Nós estamos falando de sentimentos. Aí sim, aquela coisa mais pura. São bem mais delicados e elevados. Por quê? Porque já vem outra característica. Esses espíritos desses planetas, eles desconhecem ódio, ciúmes, a inveja, aquelas emoções e sensações básicas, né, que nós estamos acostumados. O próprio medo. Então, como eles não possuem essas características, aí os sentimentos, ou a gente consegue dar margem a sentimentos mais elevados. Não existe contraste. Por exemplo, o relacionamento que nós temos com uma outra pessoa, sobretudo de marido, mulher, companheiro, companheira. Muitos desses, aspas, sentimentos são permeados pelos ciúmes. Por quê? Porque, infelizmente, nós levamos a questão material acima de muitas coisas. E aí a gente começa, mas eu tenho ciúme por quê? Porque eu não quero perder. Porque fulano sorriu para o outro, então será que ele está perdendo, eu estou perdendo? Veja, a gente tem aquele sentimento de perda, e isso é algo que nos mundos superiores não existe. Por isso os sentimentos são mais elevados. E você tendo os sentimentos mais elevados, como diz Kardec, você tendo o amor como o ponto central desses sentimentos, você vai enxergar nesses mundos os mais fortes ajudando os mais fracos, que é o mais importante. Você não vai ver os mais fortes dominando os mais fracos, mas você vai ver os mais fortes auxiliando os mais fracos. E aí, resume Santo Agostinho com Kardec. Resumindo, ele diz: o mal não existe nesses mundos.
Nos mundos felizes, a tendência é exatamente o quê? A eliminação do que nós entendemos como mal. Mas, de novo, isso são os mundos superiores, gente. Nós não estamos falando especificamente de mundos felizes. Nós estamos falando dos mundos superiores. Essa é a relação que Kardec vai fazendo, é a relação que a própria espiritualidade vai fazendo. Só para vocês terem uma ideia, quando ele, nesse mesmo título, a gente não está mudando de título, só para a gente fechar o nosso raciocínio, eu pincei as características, 15 características desses mundos superiores. Mas, quando ele fala dos mundos inferiores, ele já fala até pouco, menos. Ele vai dizer o seguinte, olha, nós hoje nos mundos inferiores, a gente precisa do mal para enxergar o bem. Vocês já repararam nisso? Sim. Se você não enxerga o mal, você não consegue enxergar o bem. A gente não consegue, nós temos essa dificuldade. Tanto é que se destacam aqueles que fazem diferente. Ah, fulano faz, não, todo mundo faz. Ah, mas aquele faz diferente. Então, para a gente conseguir enxergar o bem hoje, a gente precisa do mal. Ele vai dizer também que, para nós enxergarmos e valorizarmos a saúde, a gente precisa da doença. Vocês concordam com a espiritualidade? Vocês concordam com Kardec? Nós, ou o ciclo de amizade, de relacionamento que nós temos, nós conseguimos identificar isso? Pessoas que valorizam a saúde quando são acometidos pela doença? Isso numa sociedade em geral. Porque nós estamos hoje preocupados, por exemplo, com o Covid-19. Mas por que nós estamos preocupados com o Covid-19? Porque, querendo ou não, ele cortou muito dos nossos prazeres, das nossas relações. Cortou muito daquilo que nós fazíamos, porque nós nos achávamos saudáveis. E aí ele veio mostrar, peraí, vocês não são tão saudáveis assim. Vocês ainda são suscetíveis de várias doenças. Então, para nós, ainda seres inferiores, nós precisamos, para enxergar a saúde, nós precisamos da doença. Com muito custo, nós temos algumas políticas que vêm tentando implementar aquela questão da saúde da família, evitar ou prevenir doenças. E é interessante quando tem esse médico da família que vai, tenta pesquisar e tal, exatamente para poder o quê? Trabalhar no quesito saúde. Mas a gente tem dificuldade, as pessoas não conseguem nem receber e não conseguem assimilar os conceitos de saúde do ponto de vista preventivo. Mas a gente se interessa pela saúde quando bate à nossa porta a doença, quando bate à nossa porta a própria morte. Então, características de seres inferiores, o próprio Kardec, a espiritualidade, vai dizer isso. Outro ponto que ele coloca é, nós ainda precisamos da noite para enxergarmos a claridade do dia. Precisamos da escuridão da noite para enxergarmos a claridade do dia. Olha que interessante. Esse contraste que nós temos. Como nós conseguimos vislumbrar tanto a noite quanto o dia? Vocês já pararam para poder pensar e fazer essa análise? O que mais chama a nossa atenção, tanto na noite quanto no dia? São contrastes que nós ainda precisamos, por quê? Porque nós não aprendemos a enxergar a grandiosidade da própria criação. Mas isso, eu não quero desanimar nem iludir ou desiludir ninguém. Não é isso. O que nós queremos, fazendo essa leitura, e a nossa proposta é essa, é identificar com Kardec que nós temos aí uma imensidade para descortinar e, sobretudo, com o nosso crescimento, a nossa evolução, a gente pode ver e enxergar tantas coisas que a gente não precisa sofrer para que isso venha acontecer. A gente pode enxergar agora, nós podemos crescer agora. Podemos enxergar um mundo superior onde nós vivemos. Basta termos um ponto de vista diferente. Lembra do capítulo anterior? Um ponto de vista diferente pode nos ajudar e muito. Então, fechando, não constitui privilégio você estar habitando o mundo superior. Se você está no mundo superior, isso é consequência do seu trabalho, do seu crescimento, da sua evolução.
Você não precisa esperar o nosso planeta evoluir para você viver no mundo superior. Você pode ultrapassar as expectativas e você crescendo, evoluindo, automaticamente você vai ser levado e conduzido para este mundo superior. Mas pensem bem nessas características que nós estamos falando, porque a gente precisa superar a inferioridade que ainda impera em nós, se nós quisermos um mundo melhor, se nós quisermos habitar um mundo melhor. São conquistas individuais, são conquistas pessoais e todos nós podemos, ou todos nós temos acesso. Assim, a gente fecha esses comentários desse título de Kardec, Mundos Superiores e Inferiores. No próximo, a gente comenta esses mundos de provas e expiações, e se der certo, a gente já comenta também os mundos de regeneração, que é fantástico, um pouquinho diferente do que muitos pensam. Mundo de regeneração, como Santo Agostinho traz, é um mundo de transição. Então a gente precisa aprender essas características para facilitar a nossa caminhada. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade, por vocês estarem juntos conosco nessas reflexões e nessa leitura. Que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.